Mas deixa a galera entender, cara, esse momento aí, porque a gente deu uma pulada, depois eu queria voltar um pouco para as gigs ali, a Preta Gil, que a gente não falou muito. Mas, cara, você teve uma virada aí do ano passado pra cá, que foi entrar como produtor lá do programa do Faustão, né? Sim, sim. E você falou uma coisa interessante aqui, quando a gente estava aqui em off, que você falou, cara, fiquei 90 dias sem tocar guitarra. Foi. Fala um pouquinho disso aí, cara. Foi... Essa demanda nova, a experiência nova. Muito louco, né? Eu trabalho com TV há 15 anos, acompanhando, né, como espectador, né? Como músico e como arranjador, talvez nos últimos anos, assim, mas e vendo o corre, participando de muitos, quer dizer, eu fiz o The Voice, eu fiz o The Voice Kids, eu fiz o Superstar, o Popstar na Globo, eu fiz todos os programas do Fausto na época que ele era na Globo, 2013, 2015, 2016, como músico. E nos últimos anos, desde a pandemia, eu passei a ter essa função de arranjador. Apesar de eu já trabalhar como arranjador nas minhas produções independentes, que eu faço também há muitos anos, nessa época isso virou uma coisa taxativa e eu podia fazer de casa. Então isso foi uma virada. Então eu falei, não, então agora eu quero fazer arranjo, gravar guitarra em casa. E em meados de julho do ano passado, o PH me ligou, falou, cara, e a gente continuou trabalhando junto há muitos anos, a gente nunca parou, ele foi para os Estados Unidos, a gente continuou gravando, todos os discos ele me chama para gravar guitarra, e eu chamo ele para fazer as coisas, e a gente é muito, muito amigo, né, ele virou meio que meu guru, assim, e virou um irmão, né, um grande amigo, além de ser uma referência para mim, ele virou uma pessoa que é da família, né. E ele me ligou e falou, vou fazer um programa novo, não posso dizer o que é ainda, mas eu queria que você me ajudasse a fazer um institucional. Eu tenho as composições, mas eu preciso de alguém para fazer os arranjos comigo, porque é muita coisa. E eu comecei a fazer com ele, né, gravar as guitarras, e comecei a fazer uns arranjos e umas coisas junto. E depois ele falou, cara, é o Faustão que vai voltar, saiu da Globo, tá indo pra Band e tal, eu queria saber se você pode fazer comigo. Eu fui fazendo com ele esse trabalho, né, de gravação, assim, uma biblioteca de vinhetas e uma coisa enorme. E aí chegou uma hora que ele falou, agora é o seguinte, agora eles precisam de um produtor musical presente. Só tem um problema, é São Paulo. Eu saber se você topa essa empreitada, né? Eu falei, cara, mas o que quer dizer, né? O que é isso? Né? O que eu vou ter? A gente vai continuar gravando, a gente vai continuar, eu vou pra lá, mas por que eu tenho que estar lá e tal? E ele me explicou tudo. Eu falei, não, você tem que estar lá porque você vai acompanhar todo o processo musical do programa. Você vai continuar gravando comigo as coisas, né? As composições são do PH, mas eu preciso de alguém presente lá pra gente bater essa bola junto. Porque na época o PH ficava presente, ele que era o produtor, ele que fazia esse papel. E aí topei, né? Fui contratado a gente foi fazendo esse trabalho até outubro eu fui contratado, fiquei de home office um mês ainda trabalhando com o PH e vim para São Paulo para quebrar essa pedra e para implantar o programa, porque não tinha nada na realidade, né? Fausto é uma coisa enorme, uma coisa sem precedente, né? Um dos maiores não, acho que é o maior apresentador, o maior comunicador do Brasil desde a época do rádio, quer dizer, muito louco. E o estúdio não estava nem montado na Band, né? A gente meio que implantou essa coisa musical, sendo que quando era na Globo era feito um programa por semana. E era muito trabalho. A gente gravava na terça, a gente tinha os horários, né? Guitarra 1 hora, batera tal hora. A gente ia fazendo aquilo assim, e era uma coisa muito, muito trabalhosa. E aí gravava na terça, na quarta, mixava na quinta, ia para São Paulo, e o PH já trabalhando em São Paulo na época da Globo, antes dele ir para os Estados Unidos. Só que agora o programa é diário, né? Então, você lida com os artistas, o programa é 90% musical, e não é qualquer artista, são os artistas mais estourados no momento, e o Fausto tem um resgate da música que é muito legal. Quer dizer, lá a gente teve Guilherme Arantes, João Bosco, Toquinho. Falei, cara, que programa em 2022 você vai ter o João Bosco tocando num quadro? E ele vai sempre sem banda? Não, com banda. Não, com a banda dele? O João foi com a banda dele. Foi ele, o Kiko Freitas, o João Batista de baixo e não foi o Ricardo Silveira, não. Foi o Daniel Santiago. Que foi maravilhoso também. Eu falei, cara, tipo assim, esse é o trabalho perfeito, né? Tipo assim, eu tô produzindo um programa que resgata a boa música, que faz a música atual funcionar, mas é muito trabalhoso, porque não é uma produção musical... Vamos lá, faz um arranjo, grava, entrega para os músicos gravarem. Isso a gente também faz, que é o caso do quadro sertanejo, né? Mas é uma produção musical executiva diária, de você entrar em contato com as equipes. A gente tem uma equipe muito boa.
desde o Omar Júnior e o Henrique, que são os caras responsáveis pelo som, até os contra-regras, o pessoal que são os técnicos do programa. E aí você tem o sonoplasta de PGM, sonoplasta de banda, você tem o switcher de câmera, e você... É uma coisa que a música, ela tá muito... muito dentro, assim, infiltrada dentro de um programa de televisão, que é basicamente um programa de rádio na TV. Né? Então tem quadro de humor, tem quadro de dança, que também tem música, tudo isso tem música, mas você tem os quadros onde as bandas vão tocar ao vivo. Quer dizer, onde que você vê isso hoje, né? E você conviver com todos os artistas do Brasil, quer dizer, em 6 meses a gente produziu mais de 100 programas, o que daria o equivalente a 3 anos de programa se fosse uma vez por semana, né? E a gente tem uma equipe musical muito azeitada, desde a técnica até da escolha de repertório, o Paulinho, a Aninha, o PH e eu, o Afonso Nigro, que era do Dominó, que agora também é um dos diretores musicais do programa, que trabalha com todos os artistas, que conhece todo mundo. É uma equipe muito coesa, que tem que ser, porque um volume de trabalho muito grande, e é diário, uma administração de sessões e parte técnica e problema que dá, porque é um programa diário e banda ao vivo e alguma coisa falha, o equipamento dá errado. Então é uma loucura, bicho. Então eu tive que ficar 90 dias sem tocar. E você nem toca no programa também, né? Não toco. Eu só gravo, né, as vinhetas, faço os arranjos e tal, junto com o PH, mas assim, não dá pra tocar. É uma coisa impossível, porque eu preciso... não é supervisionar a palavra, mas eu preciso estar presente em toda essa parte musical, desde a parte técnica até a parte da finalização. Alguns artistas fazem questão que o próprio técnico mixe. Por exemplo, Zezé de Camargo foi lá e falou, não, é condição total da gente mixar. Então, essa responsa de mandar um arquivo e voltar, Chitãozinho e Chororó foram semana passada, e você vê esses caras de frente, vê a experiência. Conheço todos os músicos do Brasil, né? Basicamente, nesses 6 meses eu conheci todo mundo, né? Então, o network, ele, em termos de trabalho... São 5 dias na semana, né? São 5 programas, 5 dias, a gente grava 3 vezes por semana, mas tem todo o trabalho de pré-produção que eu também faço, né? Você tá presente lá de segunda a sexta? Praticamente, né? Terça e quinta são dias que eu vou mais... Porque eu trabalho muito de casa, né? Porque também lá eles têm essa noção. Cara, se você não precisa estar aqui, não tem gravação, não precisa estar aqui. Se você consegue trabalhar de casa, então pode trabalhar de casa, não tem essa. Isso é muito legal dos diretores lá. A gente tem que estar lá quando tem gravação pesada. E quando não tem, você só vai lá se tem uma reunião, se tem uma coisa assim. Então, normalmente, as terças e quintas, eu não vou lá. Né? Eu fico de casa trabalhando de home office, o que também me permite fazer outras coisas, o que é muito bom. Você acaba nem usufruindo de São Paulo em si, né? Agora, assim, com a família indo, que a gente vai ter um pouco mais isso, porque normalmente eu passo a semana lá e viajo para uma semana para ficar com a família. Você trabalha de 7h30 da manhã até quase 9 horas da noite? Exatamente. Essa semana eu tive um convite surreal. Eu fiz o arranjo de uma nova versão de 50 e poucos anos do Fábio Júnior. Isso é muito louco. Assim, era uma publicidade pro Banco Mercantil e tal. O Afonso me ligou um dia e falou, cara, o Fábio Júnior acabou de me chamar pra eu produzir um arranjo dele e tal. Quer fazer comigo? Eu falei, caraca, Fábio Júnior, 20 e poucos anos, um clássico, né? Pô, assim, você fala assim, cara, tem coisas que acontecem porque você tá ali, entendeu? Convites para tocar que eu já recebi, que eu não posso aceitar, né? Porque eu tô ali produzindo programa, meu trabalho agora é esse. Mas assim, a coisa como abre... Você ampliou a sua conexão, né, cara? Ampliou muito, assim, uma coisa... E o Torquato, assim, que é um dos meus gurus, eu acho que eu posso dizer, assim, que eu tenho grandes professores na produção musical. O primeiro é o PH, isso é incontestável. O segundo é o Torquato, que o Torquato é um cara que, assim, a gente se conhece muito, ele já me indicou para milhões de coisas, inclusive por The Voice e tal. Ele é um cara que também sempre teve no métier da música, em outros, isso eu sempre admirei e me espelhei. Falei, pô, um dia eu queria ser meio assim, sabe? Não ser só guitarrista, não minimizando ser só guitarrista, mas entender a música de uma forma mais complexa. E o Dunga, né, que é um outro produtor maravilhoso. Esses 3 caras na produção musical, eu acho que eles me deram um norte, assim, do que eu deveria, como eu deveria ser. Sim. E da dedicação, da expertise, de você se especializar numa coisa que você não sabe. Eu sou um cara muito organizado no meu trabalho, mas eu não sou um cara muito metódico. Eu tive que aprender a ser, né, para poder gerenciar desde os HDs dos grandes artistas até as sessões que eu tenho que mandar para os músicos gravarem. Né? E aí eu não posso esquecer de falar com o artista às vezes. O artista às vezes quer falar com você.
né? Ele, cara, sei lá, quer falar contigo. Aí o artista te liga, você fala assim, pô, tô falando com o João Bosco, sabe? Tipo assim, muito louco, né? Você fala assim, pô, criança eu ficava babando ver o João Bosco tocar violão e agora ele tá falando comigo, a gente tá trabalhando junto. Não tô tocando com ele, mas a gente tá fazendo o Chiavasoli, que é um outro cara que você tem que chamar, o Serginho Chiavasoli, que foi guitarrista do Gil a vida inteira e foi com o Oswaldo Montenegro no programa essa semana, que foi maravilhoso. Aí é muito legal ver também os grandes músicos que são os meus gurus, meus heróis, eles verem essa caminhada e falar assim, pô, cara, que legal ver isso que você tá fazendo agora, porque é uma outra coisa. Né? A diversidade musical, assim, a música me encanta em todos os aspectos. Então você deixa de ser um pouco guitarrista e passa a ser um pouco arranjador e passa a ser mais produtor e passa a ver que determinadas coisas não tem importância nenhuma às vezes. Você fala assim, pô, mas eu ligava tanto para aquele microfone naquele lugar do amplo e hoje em dia isso não é tão importante mais assim. O importante é o resultado final, né? Sim. Então você começa a ver as coisas num prisma muito mais universal do que aquela coisa meio egoísta de ser um instrumentista, né? Sim. E continuamos sendo instrumentistas. O Torquato continua fazendo os vídeos dele de equipamento, que eu fico babando, né? O Torquato, qualquer coisa nova que sai, ele já tá ali. E eu fico assim, cara, realmente, né? Que impressionante. Ele continua sendo um guitarrista fissurado, assim como eu. Mas são coisas que você vai aprendendo. Fala, pô, não posso deixar de ser guitarrista, né? Porque isso aí isso é engraçado, é uma luta muito forte, louco, né? Isso aí. Porque a gente quer abraçar outras coisas, sim, mas a paixão inicial, o primeiro fogo, a fagulha lá, tá ali. Guitarra, né? Ela tá se ali. Você começa a se distanciar muito. Depois desses 3 meses eu falei, preciso voltar. Senão porque assim, eu aprendi. Emocional. Não, eu fiquei meio preocupado. Assim, eu falei, cara, eu preciso voltar a tocar. Que aí eu comecei a ficar grilado de não saber tocar mais, sabe? Falei, cara, eu preciso ir. Mas aí eu voltei a gravar muito pesado e gravar é uma escola maravilhosa e muito estudiosa, né? Então, rapidinho. E você não esquece, né? Assim, o fato que quando você toca muito tempo, você perde um pouco da habilidade, mas você pega muito rápido também. Total, Mas é uma realidade muito... Eu tô muito feliz, assim, com o meu trabalho hoje, sabe? De estar inserido no meio musical agora, realmente nacional e até internacional. A gente recebe atrações internacionais direto.